enxergava, eu perseguia quem me amava, mas sua luz me iluminou. Hoje sou pago, apóstolo sou, loucura da cruz, loucura do amor, loucura de tudo, por causa do nosso Senhor. Loucura da cruz, loucura do amor, loucura de tudo, por causa do nosso Senhor. Eu já não vivo, Cristo vive em mim. Quando sou fraco, Ele é meu sim. Eu não tenho pátria. Boa noite. Boa noite. Boa noite, senhor Lula. Seja bem-vindo. Boa noite. Tá, Lula? Tá boa a música, tá bem proposital, né? Falando de Paulo, loucura da cruz. Boa noite a todos. Aí. Vamos dar boa noite a todos que vão acompanhar conosco essa escola vivencial de hoje. Hoje, 30 de junho de 2020, um ano atípico, né, Lula? Um ano diferente, um ano cheio de adversidades, mas estamos aqui mais uma vez para falar das coisas de Deus, para juntos orarmos, pedir ao Espírito Santo que venha cada vez mais depositar tudo em nós, que nós possamos nos abrir para essa força do Espírito Santo, para que nós possamos não desistir das coisas de Deus, não desistir da oração, porque é segurando aqui na mão de Deus que nós vamos conseguir suportar e atravessar as adversidades. Então, eu gostaria de dar uma boa noite, Lula, seja bem-vindo. Boa noite a todos que estão participando com a gente. Muita gente, viu, Lula? Nós já temos gente de Buerarema, de Itabuna, nós temos pessoas de Teixeira, de Freitas, de Itamaraju, enfim. Nós já estamos com 28 pessoas. Então, eu gostaria agora de invocar o Espírito Santo para dar início e pedir a esse Espírito Santo que venha sobre nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, amém. Senhor nosso. Amém. Amém. A partir do momento que nós clamamos ao Espírito Santo, Lula, nós buscamos o Espírito Santo. Eu gostaria agora, através de você, de mim, que a gente também buscasse a luz de Deus, a luz do conhecimento, a luz do discernimento, a luz da sabedoria. E nesse momento, iniciando essa escola vivencial que vai tratar de um assunto muito importante para a caminhada da igreja, que é sobre São Paulo, nós pedimos a todos assim que fechasse os olhos, quem puder fechar, né? Quem puder fechar, feche os olhos, faça um silêncio interior e possa realmente agora
trazer Cristo para esta live, trazer Jesus para este momento, para que Jesus possa iluminar a todos que estão participando, a todos os ouvintes. Só Ele mesmo pode nos deixar em pé. Que Deus possa nos abençoar. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Só mesmo com a luz do Espírito Santo. Se a gente não tem nada para pedir a Deus, que a gente comece o dia nosso pedindo o Espírito Santo de Deus. E a gente vai clamando a Deus neste momento, dizendo: vinde Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo neste momento. Abrir os nossos olhos, abrir a nossa consciência, para que tu possa, por meio de cada um de nós, mostrar o que cada um de nós precisamos ouvir. Amém? Eu gostaria de convidar as pessoas que estivessem com a sua Bíblia, que abrissem Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos de 1 a 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, de 1 a 9. Nós vamos ler assim. Enquanto isso, Saulo respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Apresentou-se o príncipe dos sacerdotes e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, com o fim de levar presos a Jerusalém todos os homens e mulheres que achasse seguindo essa doutrina. Durante a viagem, estando já perto de Damasco, subitamente o cercou uma luz resplandecente vinda do céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo disse: Quem és, Senhor? Respondeu ele: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro te é recalcitrar contra o aguilhão. Então, trêmulo e atônito, disse ele: Senhor, que queres que eu faça? Respondeu-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade. Aí te será dito o que deves fazer. Os homens que o acompanhavam enchiam-se de espanto, pois ouviam perfeitamente a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão. Abrindo, porém, os olhos, não via nada. Tomaram-no pela mão e o introduziram em Damasco, onde esteve 3 dias sem ver, sem comer, nem beber. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, um texto bíblico de bastante cheio de novidades, né? Novidades que parece que quando a gente lê o texto, se a gente for ler de novo, a gente vai sempre vendo que Deus tem mais alguma coisa, uma coisa a mais para falar com a gente. Observe logo no primeiro momento desse texto, esse texto fala da conversão de São Paulo apóstolo. A gente percebe logo no primeiro momento que fala da vida de São Paulo antes da conversão.
porque ele saiu de Jerusalém e foi para Damasco com o único intuito de perseguir os cristãos. Então, a gente percebe, assim, logo no primeiro momento, que Saulo, ele não era contra a pessoa de Jesus, até porque Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado. O que Saulo não compreendia é porque que os judeus esperavam o Messias, e o Messias, que se dizia Jesus, todos aclamavam como Jesus, e de repente Jesus os deixou e não os libertou daquela escravidão do Império Romano que tantos judeus queriam à época. Então, ele não era contra, ele apenas ele achava Jesus um blasfemador. Ele pregava uma doutrina, olha só que o Saulo, né, o São Paulo, o apóstolo, antes, como perseguidor, ele era chamado de Saulo, né? Saulo, porque ele era da cidade de Tarso, Saulo de Tarso. E ele era perseguidor e ele respirava morte, ele respirava ameaça, ele respirava perseguição contra aquelas pessoas que pregavam a doutrina deixada por Jesus, porque ele não ia de encontro ao escrito da época, que era o Torá, né? Então, o Saulo, ele compreendia as Escrituras, ele estudou as Escrituras, Saulo, antes da conversão. Ele estudou as Escrituras, mas ele estudava com pensamento, com conhecimento dado pela carne, somente com o pensamento humano. Somente depois da conversão é que o Espírito Santo, ele se encheu do Espírito Santo, e a partir daí ele viu toda a história de Jesus, toda a vida messiânica de Jesus de uma outra maneira. Meus irmãos, cada vez que a gente lê um texto desse, a gente tem que se perguntar assim, como é que eu estou? Como é que está sendo a minha conversão? Em que momento que eu preciso também cair por terra? Que momento que eu preciso também cair do cavalo? Porque a gente também, que fala tanto, que clama tanto por Deus, mas a gente também é um perseguidor de Cristo. Sabe como? No momento em que a gente se omite, no momento que a gente não vai à luta, no momento que a gente não vai para a messe, a gente está sendo perseguidor de Cristo também, porque a gente está deixando Cristo não se apoiar entre as pessoas. Então, qual é o sentido dessa conversão de Paulo para mim? Qual é o sentido? Porque Paulo, quando ele caiu por terra, Jesus veio até ele, e a partir dali começou o encontro dele com Jesus. Jesus perguntava, Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí, naquele momento, Jesus, o que queres? O que queres que eu faça? O que queres de mim? Então, essa pergunta é que a gente, como convertido, como cristão convertido, que falamos que somos, que a gente precisa perguntar diariamente, Regina, Senhor, o que queres que eu faça? O que queres tu de mim? Porque a conversão, gente, é um processo. Ninguém se converte pronto e acabou. A conversão, ela é dia a dia. A cada dia a gente tropeça. A cada dia a gente tem buscado outras coisas da vida, que a gente fala coisas mundanas, e deixamos o projeto de Deus de lado. Então, como é que está a minha conversão? Quais sentimentos esse texto bíblico trouxe para mim neste momento? Quem eu sou, né? Nesse episódio aí. Então, Saulo, ele ficou 3 dias, né? 3 dias, quando ele caiu, os outros presentes ali ouviam, mas não viam nada, ele também, mas ele ficou 3 dias sem comer, sem beber, Regina, mas ele rezava os 3 dias. Rezava, contemplava, porque ele queria saber por que aquela voz, aquela visão, aquela luz que veio até ele, brilhou dele, o que é que Deus queria, porque ele, o Saulo, ele era ele estudou bem as Escrituras, ele teve um ótimo professor, que era o Gamaliel, era um rabino influente na época, e era uma escola
fortíssima, era todo mundo queria ter um professor daquele. Só que Gamaliel, ao contrário de Saulo, ele não era contra, ele não atormentava aqueles que seguiam Jesus. E Saulo não, ele tanto que pediu cartas para poder prender pessoas, prender todo mundo que estava ali buscando o caminho, buscando a palavra. E aí levaram ele, né? Jesus pediu que ele fosse para Damasco, ele foi, ficou lá 3 dias, e ele rezava e apareceu em sonho para ele. Todo mundo acho que já conhece essa história, mas é bom relembrar. E Deus mandou, Jesus mandou Ananias para que fosse recobrar essa vista de Saulo. E aí Saulo soube que Ananias ia procurar, e Ananias também resistiu, falava assim, Jesus, meu Deus, como é que eu vou agora atrás de uma pessoa que sempre perseguiu a gente? Sempre não acreditou. Gente, acontece muito isso. O que esse texto propõe? Propõe uma reconciliação. Propõe uma reconciliação, tanto de Saulo com a comunidade, e a comunidade que ele perseguia também para se reconciliar com Saulo. E hoje, se fosse hoje, é difícil, viu? Se fosse hoje, a gente não queria, era muito difícil ter um Saulo. Saulo, gente, era um sanguinário, era como é que fala, meu Deus? Soldado, cruel, sanguinário. Me lembro, se vocês veem aí, quando a morte de Estevão, o apedrejamento de Estevão, ele viu tudo, deixou tudo. Estevão foi uma pessoa que sempre também trabalhou pelo caminho, trabalhou pelo reino de Deus, e ele fez aquilo, deixou Estevão morrer apedrejado, Estevão até o final, mantendo aquela confiança em Deus, até entregar também o seu espírito. E Saulo nem aí com ninguém. Então, uma pessoa dessa, que pronta para matar, quem é que iria abrir as portas? Mas aí Deus veio em sonho, vai até Ananias, Ananias vai até Saulo, impõe as mãos, batiza Saulo e faz Saulo ver de novo. Então, o que aconteceu é que o Saulo de antes, ele via as coisas, viam que as pessoas não estavam obedecendo à lei, estavam obedecendo a uma outra pessoa, a uma outra doutrina, que era a doutrina de Jesus, mas como Jesus já tinha ido embora, então não tinha porquê, é como se tivesse desmerecido cá a religião, etc. e tal. E aquele tempo era meio complicado, as pessoas tinham medo, os judeus, gente, o Império Romano era muito forte, e Saulo, ele recobrou a vista, e saiu dali, ainda ficou muito tempo lá em Damasco, porque isso aconteceu em Damasco, né? E ficou muito tempo em Damasco com o pessoal lá, e depois voltou para Jerusalém. Mas ele voltou a ver de novo. E eu acho interessante de Saulo, né? Depois que da conversão dele, já não chama mais ele de Saulo, e sim Paulo, né? Paulo. Então, ele enxergava, ele se enculturava as comunidades por onde ele passava, Regina, e ali ele via o sofrimento das pessoas, ele ali falava em nome de Jesus, mas ele, olha só, ele não simplesmente via, ele enxergava a situação e discernia. Sabe como é que ele discernia? Por meio do Espírito Santo. Então, muitas vezes, a gente quer discernir as coisas, por que tudo está acontecendo com a gente, por que a pandemia atual, por que os movimentos estão dessa ou daquela forma, e a gente não busca na raiz. A raiz é o Espírito Santo de Deus. A gente precisa ir até Deus e trazer os nossos problemas e acreditar. Paulo acreditou, depois da sua conversão, ele acreditou, ele se entregou, ele se converteu radicalmente ao projeto de Deus. E aí, Regina, eu quero falar com vocês o seguinte, isso aconteceu, a vida de Paulo, foi no século V, né, até Paulo nasceu no século
5, né? Nós estamos em 2020, no 5, e morreu mais ou menos em 67, mais ou menos. Então, foi mais ou menos 60 e poucos anos, né? A idade de Saulo. Então, ele era de uma família que tinha dinheiro, né? Frequentou uma escola boa, a escola da sinagoga. Ele morava numa cidade chamada Tarso, era um rico centro comercial, intelectual também do mundo romano, e Saulo estava lá. Ele gozava de um privilégio também, de uma cidadania romana, e ele se utilizou disso em determinado momento, quando ele foi preso. Ele diz: eu sou cidadão romano, e aí foi que, se eu não me engano, foi Herodes Agapita, né? Acho que é o nome do rei, e aí disse: você é cidadão romano, então liberou ele para ser julgado por um tribunal romano. Então, o Saulo, ele gostava, desde criança, ele já trabalhava. Naquela época, as crianças eram ensinadas a trabalhar, e Paulo se tornou um tecelão, né? Fazia tendas na juventude, trabalhava, fazia tendas, mas ele tinha assim, uma familiaridade muito grande com a religião e com a cultura hebraica à época. Claro, como eu já falei, foi ensinado por um professor de primeira, que é o de Gamaliel, ele foi discípulo. Então, aí ele começa também, ele volta, depois dos estudos dele, ele volta de novo para Tarso, e a partir daí começa a trabalhar com o pai, fazendo tendas, etc. e tal. Então, gente, Paulo, depois da conversão, ele fez várias expedições missionárias. Ele viajou muito, ele se juntou aos outros discípulos de Jesus, se juntou, e cada um foi para o seu lado, e Paulo teve momentos que ele foi sozinho evangelizar, o primeiro momento, quando ele saiu lá a primeira expedição missionária dele foi para Antioquia, depois ele foi para Alexandria, para Macedônia. Olha, Paulo fez várias viagens, 3 expedições missionárias. Hoje, talvez, nem precisaria disso, por conta da internet, né? Eu fico assim, impressionado se tivesse, porque ele trabalhava os escritos dele por meio, ele falava com as comunidades por meio de cartas chamadas epístolas, né? Ele escreveu várias cartas, várias, mas 13 ficaram bem famosas, estão aí no Novo Testamento. Após aí o Novo Testamento, após aí os evangelistas, tem Atos dos Apóstolos, e aí você vai ver aí a carta, 3 epístolas, Coríntios, né? 1 e 2, Tessalonicenses 1 e 2, os Colossenses, as cartas de São Paulo aos Efésios, a carta de São Paulo aos Filipenses, a Timóteo, ele tinha uma grande amizade com Timóteo, a Tito. Então, Paulo, ele encaminhava, né, pela dificuldade que tinha, que hoje, pela internet, no clique, ele fazia tudo, evangelizava até por aqui, daqui ele evangelizava a Macedônia, mas não foi isso que aconteceu. Tudo era mais difícil naquela época, era por navio, carta demorava de chegar, mas mesmo assim, por onde ele passava, ele demonstrava aquele compromisso que ele assumiu com Jesus. A conversão dele foi total, né? A nossa, claro que ele teve os seus altos e baixos. Não foi fácil, não foi fácil. Paulo foi perseguido, Paulo foi preso várias vezes. Paulo morreu no ano de 67, por meio de... Lembra do imperador Nero, naquela época? Mandou decapitar Paulo. Então, Paulo sofreu muito. E olha que Jesus já tinha dito isso, quando ele falou assim para Ananias: olha, Paulo é o escolhido meu escolhido, meu vocacionado para falar em meu nome. E ele vai sofrer por conta disso. E Paulo sofreu muito. E nós, na primeira pandemia, a gente já começa a colocar até às vezes a culpa em Deus. Questionar, meu Deus, o que nós fizemos? O que nós fizemos, né? Por que está agindo dessa forma?
Deus não castiga ninguém, gente. Deus é misericordioso. Paulo acreditou nisso. Então, Paulo, ele fez 3 viagens, como eu já falei, 3 grandes viagens, e vamos dizer também, durante a caminhada, assim como é no movimento de Bucília, assim como é em qualquer movimento pastoral, também ele discutiu com os discípulos, discutiu com as pessoas que caminhavam com ele, teve pessoas que traíram Paulo, assim como acontece com a gente também, mas ele insistiu, fiel ao mandato recebido de Jesus. Eu fico admirado, porque a gente chama de Paulinho, né? Eu fico admirado por ele, porque ele, de perseguidor, ele não viveu a época de Jesus, ele foi depois, né? Ele apareceu depois, e ele se tornou o maior pregador da doutrina cristã. O maior doutrina. É muito bonita a história de Paulo. Ô Lula, você falou aí que nós precisamos nos reconciliar com a igreja. E Paulo, ainda Saulo, ele teve essa questão da conversão. Então, juntando a palavra reconciliar com a igreja e conversão, como que isso pode se dar em nós, que somos cristãos, católicos, e que a gente precisa cada vez mais estar agradando ao projeto de Deus nas nossas vidas? Então, entre reconciliar com a igreja e conversão, o que você tem para, assim, clarear um pouco as nossas mentes? Eu penso assim, olha só, a gente, todos nós que estamos aqui presentes agora nessa live, nós acreditamos na força e no poder de Deus. Acreditamos muito, senão não estaríamos aqui, porque o mundo nos oferece outras lives, outras novelas, outros jornais, e a gente está aqui porque a gente sabe em quem acredita. Então, nós estamos, nesse momento, também nos reconciliando com Deus. Reconciliar-se com Deus, isso é um fato que deve acontecer isso diariamente, é voltar ao primeiro amor. Voltar ao primeiro amor. Olha só, quando nós fomos batizados, nós passamos a pertencer à igreja de Deus, não é verdade? Passamos, e a gente muitas vezes esquece disso. E a gente, na primeira doutrina, outra que tem, a gente é uma live diferente, te deixa essa da igreja, vai para outra. Então, reconciliar-se com Deus é colocar-se em estado de súplica, é colocar-se em estado de humilhação, é colocar-se aos pés da cruz e dizer para Deus que faça a vontade dele prevalecer em relação a nós. Porque Deus nos deu o livre-arbítrio, Regina. Mas a gente precisa saber usar. Paulo já dizia, tudo é permitido, né? Mas nem tudo convém e nem tudo edifica. Quando o que não edifica está se separando da reconciliação com Deus. Então, às vezes, Deus não age na nossa vida, a graça não acontece, porque a gente não se abre. Ou quando a graça acontece, a gente não toma posse, a gente não consegue perceber que é aquele momento. E a gente, muitas vezes, se distrai. E Deus, Regina, fala por nós, quer nos reconciliar conosco, por meio de uma live dessa, por meio de uma outra pessoa, por meio da Eucaristia, por vários instrumentos. A gente precisa deixar que o Espírito Santo faça morada em nós, porque ele não força ninguém. Deus não força ninguém. E isso não significa, Lula, que não vai haver sofrimento, né? Você se converter, você ter uma vida ali próximo de Jesus, não significa que não vai haver provações, né? Ah, com certeza, as provações, elas são diárias. A gente tem provação de todo tipo. A gente reclama de Deus também de todo tipo. Se chove demais, a gente reclama, não é verdade? Se tem sol quente demais, reclama. Se está fazendo frio, reclama. A gente reclama tanto, esquece do principal, que é agradecer.
agradecer por estar vivo, é agradecer porque não fomos ainda decapitados como Paulo foi, como também São João Batista também teve a cabeça dele, não foi? Então, a gente é decapitado de outras formas, mas a gente ainda não está sabendo fazer as coisas à vontade de Deus. Eu digo isso, sou eu, você, todos nós. Mas eu acho que o mais importante, Regina, é a gente permanecer no caminho. Isso que é o mais forte na caminhada da igreja, é o permanecer. Quando você permanece, você diz para Deus que você pode não estar pronto, mas Deus vai capacitando a gente. Assim como ele capacitou Paulo. Paulo tinha muito conhecimento da religião, tinha conhecimento de tudo, mas ele começou a conhecer melhor Jesus e viu que o melhor caminho era esse e começou a fazer aquilo que Jesus fez, a evangelizar. Essa a resposta que a gente precisa dizer para Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Se tu me deixa vivo, é porque você tem um propósito comigo. Qual é o propósito? Descubra isso, gente. Se coloque. Fale sempre para Deus. Eis-me aqui, Senhor. Essa que é a chave. É colocar-se sempre a caminho. Não ficar todo momento pulando de galho em galho, achando que religião salva, vai para uma, vai para outra, e o coração não se abre para Deus. Hein, Lula? Então, assim, Paulo foi um exemplo de missionário, né? De missionariedade. Porque após acontecer o que aconteceu, após os 3 dias, ele volta a ver, volta a falar, né? Volta a enxergar, e aí ele sai em missão. E nós, cristãos, cursilistas, como ser missionários nos dias de hoje? É verdade. Eu me lembro que Paulo dizia assim que anunciar o evangelho não é motivo de glória para mim. Anunciar o evangelho é uma obrigação. E ele dizia, ai de mim se eu não anunciar o evangelho. Então, ai de mim, Lula, ai de mim, Regina, ai de mim, Jânio, ai de mim, ouvinte, qualquer um que está ouvindo, se eu não anunciar o evangelho. Gente, a nossa fé, tudo passa pela fé. Toda a nossa resposta ao projeto passa pela fé. Quando você diz o sim ao projeto de Deus, você está dizendo para Deus que você acredita nele e que você está pronto para isso. Se não tiver, busque essa formação para estar a caminho. Então, a missionariedade de Paulo, vou logo assim deixar bem claro em uma palavra só, foi uma missionariedade itinerante. O que é uma missionariedade itinerante? Não é missionariedade de sofá. Não é a missionariedade do comodismo. Itinerante porque ele foi de canto em canto. Onde ele não podia ir, ele mandava carta. Onde ele não podia mandar carta, ele fazia discípulos. Regina, Paulo formava comunidades por onde passava. Paulo, ele formava lideranças. O que falta muitas vezes em nós, né, na igreja como um todo, é formar lideranças. Tem pessoas que se abrem para o caminho e a gente, no primeiro momento que essa pessoa erra, a gente abafa essa pessoa sai do caminho, fica traumatizada. Pensa que, mas quem vai dar essa liberdade a essa pessoa é o Espírito Santo. E a gente não tem paciência com o nosso irmão. Então, é itinerância. Itinerância é sair. É uma igreja em saída. É isso que Paulo fez. É isso que essa missionariedade dele deve fazer parte do nosso agir como cristão, como cursilista, participante do movimento de cursilhos, ou como membro de uma pastoral, etc. e tal. Porque, olha só, o que eu achava interessante de Paulo é que ele participava
das reuniões na sinagoga. Ele participava de todos aqueles momentos fortes de oração, mas ele não ficava somente ali. Ali era apenas um abastecimento. A partir dali, cheio do Espírito Santo, dava força para ele ir para outros lugares. O que eu achava interessante também na missionariedade de Paulo é que ele ia para determinada comunidade, assim como a gente pode ir para um determinado bairro da nossa diocese, etc. e tal. Ele estudava aquele bairro, ele morava ali com as pessoas, ele tinha os mesmos sentimentos das pessoas. Teve um momento, Paulo era tão radical para trazer pessoas para Deus, que teve um momento que ele dizia assim: olha, para trazer as pessoas para Deus, eu me faço fraco junto com os fracos. Para aqueles que não conhecem a lei, olha só, a lei que está falando é que não conhece a Cristo. Eu faço também, que eu não conheço, apesar de conhecer, não conheço, para estar junto deles. E a gente deixa, muitas vezes, na primeira coisa que acontece, primeiro obstáculo, a gente não conhece fraco, né? A gente, na realidade, com arrogância, com jeito de falar. Eu tenho hora que eu me policio muito em relação a isso, sabe? Porque todo mundo tem uma história de vida, todo mundo tem uma história de vida. E muitas vezes carrega dentro de si um determinado trauma, uma situação pretérita que aconteceu e que veio aflorar agora. E nem essa pessoa sabe que está assim, do jeito de ele maltratar. Eu me lembro quando Paulo falou assim como é? Às vezes eu faço mal que não quero, do que fazer o bem que eu gostaria de fazer. Então, isso às vezes acontece com a gente. Só que Paulo reconhecia isso. E a gente precisa. E ele dizia mais: gente, sejam imitadores meus, porque o que eu passo para vocês é imitação daquilo que eu sou de Cristo. Ele cansava de dizer isso. Porque ele não quer dizer que ele era um convertido que não tinha defeitos, não. Mas ele buscava, ele fazia parte dele. Então, a gente tem que respeitar também a história do outro, né? Muitas vezes, o outro, dentro da nossa caminhada, revela situações que a gente precisa compreender, para, às vezes, até se fazer fraco, diante dessa pessoa fraca, para poder levantar esse nosso irmão. Muito bem, muito bem. Ô, Lula, tem uma fala de Paulo que diz o seguinte: combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Combati o bom combate, terminei a minha carreira e guardei a fé. Essas três frases, elas são assim famosíssimas. E aí eu gostaria de te perguntar o seguinte: para Paulo chegar a dizer isso, o que realmente ele quis que nós entendêssemos sobre essas três frases que Paulo fala? Lula, por favor. Olha só, na realidade, quando ele falou combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé, isso aí faz parte de uma carta que ele dirigiu ao amigo dele, Timóteo, né? Está lá em Timóteo, e ele estava preso, Paulo estava preso em Roma, já próximo do seu martírio. Olha só, ele quis demonstrar o seguinte, ó: combati o bom combate. Olha, essa frase que Paulo... Isso, gente, tem que ser um lema para a nossa vida, né? Como cristão, como missionário, como discípulo missionário. Eu dizia essa semana para alguém que mais do que ser discípulo, mais do que anunciar o querigma, né? Que Paulo, ele tinha uma espiritualidade cristocêntrica, né? Cristo estava em tudo que ele fazia, assim como o movimento de concílio também tem essa espiritualidade. Paulo partia a partir de Jesus. Toda a mudança de Paulo foi a partir desse encontro pessoal que ele teve com Jesus. Então, Paulo, como ele viajou muito, formou muitas comunidades, e a gente pode, quando fala formar comunidade,
abrir novos grupos executivos do Concílio em outras dioceses, formar grupos, núcleos em nossas dioceses, não parar, fazer com que as pessoas possam acreditar que tem pessoas trabalhando por Jesus aqui na Terra. Então, quando ele disse isso, combatiu o bom combate, ele quis dizer o seguinte: gente, eu fui perseguido, eu fui preso, lutei contra tudo isso, lutei contra a hipocrisia das pessoas, lutei contra os grandões para falar de Jesus, e não tive medo, tanto não teve medo que morreu decapitado. Então, combater o bom combate é colocar-se em luta, é trazer mesmo eu não estou querendo dizer que a gente vai ter que ser decapitado lá, não é isso, porque a nossa história, quem sabe, é Deus. O que eu estou querendo dizer é que quando se combate o bom combate, é porque a gente está trabalhando pelo reino. A gente está, olha só, anunciando e também o quê? Denunciando. Isso também é combater o bom combate, né? Porque a gente, às vezes, não combate pela omissão. Quantas vezes somos omissos para não brigar com ninguém? Quantas vezes temos vergonha, às vezes, Regina, de carregar uma Bíblia debaixo do braço? Pense isso, nossos ouvintes. Será que eu tenho vergonha de carregar uma Bíblia? Ou de usar uma camisa com a estampa de um determinado movimento? No nosso caso aqui, eu amo muito, que é o movimento de Cursilhos. Então, tudo isso é combater o bom combate, é ir contra tudo e contra todos aqueles que fogem do projeto original. E quando fala guardar a fé, é porque ele acabou a carreira, porque estava no momento já final dele. Ele foi fiel quando ele disse a Jesus: pode contar comigo a partir de hoje, eu vou mostrar para o povo esse Deus vivo, esse Deus ressuscitado. Porque Paulo, Regina, assim como Maria Madalena, que falou assim, eu vi o Senhor, assim como os apóstolos, que Tomé não estava lá, os discípulos falaram, nós vimos o Senhor, assim como Tomé falou assim, que tem que estar na parte da missa, né? Mas aumentai a minha fé, Senhor, se aumentai a minha fé, o Tomé falou. Paulo também falou isso, eu vi o Senhor, ele dizia, olha, teve um momento que ele estava na tribuna, fazendo a defesa dele, que ele teve direito de defesa quando ele era preso, e ele falava, gente, eu vi o Senhor veio até mim numa visão. Olha, essa conversão de Paulo, ela é demonstrada pelo evangelista Lucas em 3 momentos aí no texto bíblico de Atos dos Apóstolos. Não é somente aí onde nós lemos, não. Em 3 momentos. Um é ele mesmo falando na tribuna como foi que ele teve essa conversão. Então, ele acabou a carreira porque já estava o momento dele sair, mas ele foi fiel. E ele guardou a fé. O que é guardou a fé? Que muitas vezes a gente só quer guardar a fé, né? Desses 3 lemas aí, é mais fácil guardar a fé. Aquela fé intimista, que não quer ser vivida de forma comunitária. Então, guardou a fé. E mais ainda, que ele disse assim, e eu terei, por conta disso, a coroa da justiça. Você lembra disso, não lembra? Ele falou isso, Regina. Nesse mesmo momento, ele falou, terei a coroa da justiça. É a recompensa, meus irmãos, daqueles que seguem a Jesus. É a vida eterna. A coroa da justiça é a vida eterna. Ele não está dizendo que ele terá a vida eterna, não. Ele está dizendo que, pelo fato de trabalhar na messe, guardou a fé, ele terá a coroa da justiça, que é o reino eterno, a vida eterna. E ele diz mais, que quem fizer isso, também terá a vida eterna. E ele pede para mim, para você, Regina, que a gente possa passar isso para cada um, porque ele tem momentos que ele fala, ensinem também o que eu estou ensinando para vocês. Ô Lula, então, assim, fazendo um resumo dessa sua explicação toda aí, infelizmente, quando você começou a fazer a sua explicação, falhou um pouco a sua internet, viu? A gente ouvia a sua voz, mas a sua imagem ficou meio que saltitante aí para nós, mas a gente conseguiu ouvir. Então, assim, combati o bom combate, terminei minha carreira, guardei a fé. Eu entendi, pela sua explicação,
que é aquela sensação de dever cumprido. Seria isso? Nós entramos para o serviço do Senhor, nós vamos levar bastante porrada, desculpa aí a palavra, nós vamos cair várias vezes, nós vamos ser questionados várias vezes, nós vamos ser julgados várias vezes dentro da própria igreja. Mas, no final, se você tiver certeza daquilo que você fez, se aquilo que você fez foi realmente projeto de Deus na sua vida, se você tiver certeza que você estava evangelizando, fazendo o que o seu batismo pede para que você faça, é essa fala que Paulo teve. Guardei a fé, terminei minha carreira, supri, mas consegui vencer. Seria isso, então? Cumprido. Isso. Quando ele fala terminou a carreira, é como se fosse um atleta numa competição. Terminei a carreira. E aí o atleta, quando termina a carreira, que está ali na frente, ele vai ganhar um prêmio. Esse prêmio seria a coroa da justiça. Você está entendendo? Porque Paulo, ele não se vangloriava perante as pessoas. Ele apenas dizia para todo mundo que a gente tem que glorificar uma única pessoa, que era Jesus Cristo. Então, Regina, o que Paulo veio, quando ele se apresentava, agora que eu me lembrei que você falou, quando fala assim, guardei a fé, terminei a minha carreira, tem que lembrar também que Jesus falava que nós somos servos inúteis. Não é verdade? Então, sim, o vangloriar é nesse sentido. Paulo era, quando ele escrevia, pode observar todo mundo, pegue as cartas aos Coríntios, Colossenses, Tessalonicenses, pegue lá, no início ele sempre se mostrava assim, olha como ele se autorretratava. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Paulo, servo do Senhor. Paulo, olha, prisioneiro do Evangelho. Ele poderia estar preso, né? Como ele foi preso várias vezes, mas ele não deixava de evangelizar. Ele não se aprisionava totalmente, porque ele usava todos os artifícios que ele tinha, a boca, a oração que ele fazia. Ele dava testemunho. Paulo dava testemunho com a fé e a vida. Coerência. É isso que a missionariedade de Paulo traduz para nós hoje. Coerência entre fé e vida. Ô Lula, tem uma outra fala de Paulo, que aqui alguém até colocou aqui para nós, que é o seguinte, Paulo também disse o seguinte, deixa eu colocar aqui, quer ver? Vou botar aqui para você ler. Depois da conversão de Paulo, ele permitiu ser conduzido pelo Espírito Santo, a ponto de dizer, já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Diante dessa passagem, eu só peço a Jesus que tenha misericórdia de mim e ensina a ser seu imitador. Então, ele também disse isso. Não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Gente, isso é muito forte, porque há aí como Jesus falava, que quem conhece a mim, conhece o Pai, né? Quando perguntaram, foi Filipe, não foi Filipe que perguntava? Quem conhece a mim, conhece o Pai. Paulo dizia, já não sou eu que vivo. Olha, a conversão dele foi tão forte que toda a coerência de vida dele, o que ele buscava, ele já trazia uma espiritualidade interna dentro dele, que tudo que ele fazia jorrava Jesus. Hoje não. Diz que o nosso coração, a nossa boca fala do que o coração está cheio. Está cheio, é verdade? E o coração de Paulo era Jesus. Então, ele tanto... Gente, pense assim, quando você sabe que você está sendo perseguido, que ele foi perseguido, o que é que você faz, em regra? É parar de falar, eu vou parar, vem aconselhamento nesse sentido, né? Vamos parar, porque se acontecer, você continuar fazendo isso, as pessoas vão te matar, aí esconde você, né? Manda você para longe da cidade, para você ficar um tempo ali fora daquele problema. Paulo encarou tudo isso
que ele vivia, ele dizia assim, gente, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, e Cristo também morreu na cruz, né? Então, sabe qual era a loucura de Paulo maior? Por isso que essa música linda que vocês botaram no início, é a loucura da cruz. Paulo diz que o nosso agir tem que ser um agir carregando-se a cruz de Deus. E a cruz, Regina, eu não é para eu carregar a sua cruz, eu vou te ajudar a carregar a sua, como você vai carregar a minha, mas eu tenho que fazer a minha parte. Por isso que a gente precisa, gente, nesse momento pandêmico, de pandemia, talvez se Paulo tivesse aqui hoje, ele ia orar muito, ele ia rezar muito, ele ia fazer várias campanhas para ajudar, porque as pessoas que estão necessitadas neste momento de ouvir uma palavra, de alimentos, porque Paulo já não era ele mais que vivia, era Cristo, e Cristo tinha uma opção, e a igreja hoje nos ensina, a opção é pelos pobres, a opção é pelos excluídos, e cada um de nós tem que fazer a sua parte, tem que fazer a sua parte. Às vezes a gente tem condição de ajudar, mesmo financeiramente, e a gente não ajuda, não ajuda. Aí fica, oh meu Deus, coitado. Tem pessoas que dizem que ou vai pelo amor, não é isso? Ou pelo amor. Paulo passou pelos dois momentos. Por isso que ele diz. Ele tanto foi pelo amor, né? É tanto que ele dizia assim, em determinado momento, acho que é Coríntios 13, ele dizia assim, o amor tudo suporta, tudo crê, paciente, não é hipócrita, a gente é lindo. Aí se eu falasse a língua dos homens, não é isso? E dizia assim que o maior de todos os sentimentos é o amor, a caridade. Por isso que ele amava tanto a Deus, que a vida dele não estava mais longe de Deus, de Jesus. Por isso que ele diz, já não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. É esse desejo que deve arder, meus irmãos, no coração de cada um, para que busque mesmo. Claro que Deus não quer que a gente saia das realidades do mundo, Ele não quer isso. Se Ele quisesse, até o momento a gente ir embora. Mas enquanto a gente estiver aqui, a gente tem que contemplar a face de Deus todos os dias. Sabe uma coisa que Paulo fazia antes de sair para trabalhar na messe? Ele rezava muito. Hoje, muitas vezes, a gente quer agir, mas não reza. Lula, quando você fala que Paulo rezava muito, foi essa frase que você disse. Aí, o que acontece? Eu também me pergunto, eu falo às vezes aqui dentro de casa, nós estamos rezando pouco. Só que esse pouco e esse muito, a gente não consegue medir isso. Você tem algo para explicar para nós o que é rezar pouco e o que é rezar muito? Eu sempre falo assim, tem pessoas que dizem assim, a minha vida já é uma eterna oração. Eu não acho isso louvável para se chegar a um determinado momento e dizer, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Eu acho que isso é uma forma de sair da contemplação. Eu acho que a gente quando a gente fala em rezar, Regina, é criar uma intimidade forte com Deus, pegar a nossa fé e se alimentar, e mesmo diante de uma perda, que a gente sofra ali naquele momento, você percebe que a pessoa que ora, a pessoa que reza, ela é diferente. Ela é diferente. Eu não vejo, assim, pessoas que são alienados na oração. E pessoas que têm uma oração, pratica toda a sua religião de forma passiva, Participa de missas, vai para novenas, participa de procissão, participa de devoção, tô pronto. Não é isso, gente. Isso é uma religião, eu já falei isso a semana passada para o pessoal de Conquista. Isso é uma religião passiva, a vivência de uma religião passiva. A nossa religião tem que ser vivida de forma ativa. A gente tem que orar para agir. Por isso que o nome fala oração. Orar, buscar força em Deus, colocar-se aos pés da cruz. E Paulo fazia isso muito bem, porque ele orava
quando ele via aquela realidade, Regina, olha só, ele via que o povo precisava, ele não apenas pregava, não, ele ajudava, ele participava daquela comunidade da vivência. Ele orava e, com a oração, ele pedia a Deus para o discernimento. E a gente não pede a Deus, muitas vezes, o discernimento. A gente pede conhecimento, na realidade, tem que pedir a sabedoria. Hoje, nesse mundo pandêmico, nessa nossa realidade hoje, nós temos que pedir sabedoria. Olha, no nosso trabalho, eu trabalho assim num determinado lugar que eu coordeno lá. Mas tem horas, Regina, que a gente precisa ser bravo, né? Falar o que deve ser falado por conta de um objetivo maior. E às vezes eu falo bem assim para a pessoa: olha, fulano, eu gosto muito de você, mas muito, 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 mas eu tenho que lhe dizer uma coisa, porque nós somos servidores públicos, então nós temos uma prestação de contas. Então, por mais que nós temos problemas internos aqui, mas o objetivo maior tem que ser cumprido. Então, Paulo tinha problemas com a comunidade dele, mas ele não deixava a peteca cair. Qual é a peteca cair? Levar Deus conhecido. Gente, eu me lembro que Paulo, vocês não tem um texto bíblico, eu lembrei agora, Paulo chegou foi em Atenas, a comunidade de Atenas, ele chegou lá e viu uma placa assim, onde eles veneravam o Deus dele, né? O Deus lá era uma placa, um sinal dizendo assim: ao Deus desconhecido. Aí ele chegou na pregação e falou assim, e falou assim: olha, esse Deus que vocês colocaram aí, que vocês estão glorificando, é exatamente esse Deus que eu quero mostrar para vocês. Então, tem pessoas que têm outros deuses, outros ídolos, tem outros modos de vida não condizentes com a realidade cristã e que a gente precisa levar esse Deus conhecido. Olha, Paulo admoestava as pessoas. Paulo dizia assim: não está certo, não é por aí. Então, a gente, nos nossos ambientes, precisamos falar isso muitas vezes. Eu acho que tudo é a forma de falar, tudo é o jeito de falar. Ô, Lula, eu quero te fazer uma outra pergunta, mas antes eu quero te colocar um comentário aqui do Jânio. A pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: e por que São Paulo Apóstolo foi escolhido para ser o patrono do MCC? E aí tem aqui uma fala de Jânio que diz o seguinte: Lula, Paulo é um grande exemplo para toda a igreja, e em especial para o movimento de Cursilho. Sabemos que enculturar a fé significa respeitar as diferentes culturas. Você concorda que o diferente enriquece e que é na diversidade que se encontra a unidade e que também se serve ao Senhor nas adversidades? Exatamente. Já tem um texto lá em Romanos, não me lembro agora, unidade na diversidade, né? Claro, um dos trabalhos missionários de Paulo era ele se enculturar, né? Se enculturar é você se colocar diante daquela cultura, viver aquele ambiente, e a partir daí, Paulo, inclusive, trazia soluções, né? Trazia soluções para aquele ambiente, o jeito dele pensar. Ele falava muito sobre a ética cristã, sobre a organização da igreja, Paulo falava, e isso, Regina, isso divergia em algumas situações, assim como acontece nos nossos grupos, nos nossos movimentos. A gente quer impor a nossa ideia, a gente quer ser dono das coisas, do movimento, da igreja, só quem faz leitura é fulano, só quem tem que cantar no tempo de festas é tal coral, porque o coral canta mais bonito. Aí você fica aquilo ali, você não consegue enculturar, não dá opções para as pessoas, e aí quando a pessoa vem falar com você, vem dar uma sugestão, você fala: você é o único que pensa desse jeito. Às vezes, é o único que pensa desse jeito, mas que traz uma solução para aquele ambiente ali. Então, a gente tem, por isso a oração. Minha caminhada no movimento de Cursilhos,
Eu, assim como você e todo mundo que está assistindo a live, pelo que estou vendo aí, já tem 1 hora de live, né? Estou vendo aí já agora, né? Tem 1 hora de live. A gente tem muitos obstáculos, né? A gente quer imprimir uma determinada coisa, a gente muitas vezes se reúne, pensa daquela forma, todo mundo fala, pode contar comigo? Posso contar contigo, né? Posso contar contigo. Mas na hora que vai acontecer, né, a missionariedade, quando vai para a luta, aí vem, ai meu Deus, deixa eu enterrar meu pai, deixa eu enterrar minha mãe, né? Assim, deixa ela ter um batizado, quer dizer, a pessoa se compromete, diz o sim, mas não se envolve. Aí o que acontece? Quando vai avaliar aquela determinada situação que aconteceu, acontece as divergências e essa pessoa, né? E muitas vezes vai direto ao ponto e não traz o que a igreja pede, que a gente deve fazer em todas as a utilização do método, né? O ver, o julgar e o que é o discernir e o agir. As pessoas já partem logo para o agir, já partem para a agressão, não consegue compreender que as divergências são necessárias. Já não tem razão, são necessárias, porque já dizer que toda unanimidade é burra, né? Você concorda com isso? Toda unanimidade é burra? Hein, Lula? Oi. Então, São Paulo Apóstolo foi escolhido o patrono do movimento de Cursilhos. Ah, isso é interessante demais. Aqui, Paulinho, olha ele aqui, ó. Quem segue a doutrina de São Paulo, a gente fala que é a doutrina do paulinismo, né? Paulinismo, não que está deixando de seguir a Jesus, né? Não. É porque ama as cartas de São Paulo, né? A doutrina que ele mostrava a Jesus. Então, São Paulo Apóstolo, ele foi declarado patrono do movimento de Cursilho no ano de 1968, pelo Papa Paulo VI. E aí o Papa Paulo VI, ele trouxe o movimento de Paulo Apóstolo para o movimento de Cursilho, porque tinha 2 características que se parece muito com o movimento, muito, que é a questão da conversão pessoal de Paulo e a missionariedade de Paulo. Então, 2 características que levaram, porque o movimento de Cursilhos, o próprio nome fala movimento, ele tem que se movimentar para fazer o reino acontecer, assim como os outros movimentos, né? Outras pastorais. Então, 2 características principais, a conversão e a missionariedade. Quando eu falo em missionariedade, eu falo da peregrinação. O movimento de Cursilhos, Regina, ele, quando o mundo, né, vamos dizer assim, na década lá de 1940, mais ou menos, o mundo estava vivendo umas guerras e o mundo estava totalmente de costa para Deus. Aí, como é que nasceu esse movimento de Cursilho? Fizeram uma peregrinação, quase 80 mil jovens fizeram uma peregrinação lá na Espanha até Santiago de Compostela. Foi uma peregrinação. E se você for observar, a partir daquele momento já começou-se, né? Já se começou já o movimento de Cursilhos, por meio de reuniões, etc. e tal. Mas foi o que aconteceu. Os jovens não se acostumando com o que estava acontecendo, hoje está assim também. A gente a par de tudo que está acontecendo no mundo, que nós somos contra, a gente precisa estar sempre em peregrinação. Por isso que Paulo VI preferiu, deu esse título de patrono no movimento de Cursilho, porque Paulo peregrinava, Paulo andava de canto em canto anunciando o evangelho, lá pela Ásia, pelo Oriente. Gente, Paulo não se cansava. E a outra também característica foi a conversão de Paulo. O movimento de Cursilho, ele leva o seu integrante, leva o seu cursilista, a pessoa a um encontro consigo mesmo. Nesse encontro consigo mesmo, em determinado momento, ele vai ver
que ele, quem é ele, né? Quem é essa pessoa? E faz um determinado filme, né? Da vida dele, e aí ele vai fazendo, encontrando depois consigo mesmo, vai levando ao encontro com Jesus, e quando ele encontra Jesus, ele se fala assim, eu conto com a graça de Deus, agora eu vou fazer esse encontro também acontecer na comunidade. Então, é uma conversão de cada um que está aqui ouvindo, que se essa conversão não levar ao encontro com o próximo, de nada adianta. Porque se você não está sendo ponte, né, você está sendo perseguidor da causa. Então, ou você tem que dizer em que lugar você está perante Deus. Porque em determinado momento, Deus é misericordioso, claro, Deus é misericordioso, mas nós vamos prestar contas a Ele. Né? E tem um determinado momento que Ele vai dizer assim, desconheço tudo que você fez, né? Você é hipócrita, não foi, entendeu? Então, a gente precisa entender que Papa Paulo VI, foi muito feliz por conta dessas duas características, da conversão, porque isso faz parte do carisma do movimento, né? Evangelizar para que o outro converta, e também peregrinar, não ficar acomodado, por isso que se chama movimento. Né? Que bom, Lula. Eu tenho certeza que essa sua resposta foi novidade para muita gente. Né? Mas assim, Lula, nós já estamos chegando ao final. Eu ainda quero colocar 2 comentários aqui na tela, antes de deixar você finalizar. Seguinte, tem uma fala do nosso querido Marcos Paulo. Quase não conseguimos aparecer, viu, Lula? Há uma frase célebre proferida pelo teólogo católico Karl Renner, muito citada quando o assunto é a dificuldade enfrentada pelos cristãos que já não se sentem motivados a permanecer professando uma religião que perdeu os atrativos para um homem imerso no mundo laicizado que busca exclusivamente na razão explicações para a vida. Ele afirma, o cristão do século XXI ou será místico ou não será cristão, completando a seguir, desde que não se entenda por mística fenômenos e aí lá vai, para psicológicos deve ser. Enfim, e aí nós temos um outro comentário aqui, que é da nossa amiga, que é sua amiguinha, Euzélia. Ela fala o seguinte, não existe neutralidade, ou somos pontes, ou vamos ser muros, né, Lula? Quem não é ponte é Lula. Aqui ela coloca outra coisa. Verdade, Lula, são os primeiros escritos do Novo Testamento. Enfim, Cláudia Alves que coloca. Cláudia coloca, quando não somos ponte, somos muros. Ela coloca também o seguinte, Lula, a divergência é necessária e respeitosa, mas a resistência neutraliza o agir, né? Alguém que eu acho que você conhece, Luiz Barbosa, as cartas de São Paulo foram escritas antes dos 4 evangelhos. E por aí vai. Então, muitas colocações aqui, bem, valeu, Lula, muito gratificante, enfim. Ô, Lula, eu gostaria de pedir desculpa pelo fato... Lula, você foi usado pelo Senhor, viu? Mariane está dizendo. Eu gostaria de falar aqui, gente, eu cometi uma gafe horrorosa, que no começo era me ter apresentado o nosso irmão Luiz Carlos Lula Vasconcelos, que é o nosso coordenador regional, Nordeste 32. Ele é o nosso coordenador, ele coordena 6 dioceses, que são elas, Teixeira de Freitas, Eunápolis, Ilhéus, Vitória da Conquista, Jequié e Itabuna, que é onde o Lula mora, em Itabuna. Então, esse aqui é o nosso coordenador regional do Movimento de Cursilhos. Dizer a você, Lula, que foi um prazer enorme, que ouvir você é sempre maravilhoso.
Como disse a nossa querida Maria Emi, você é sempre usado pelo Senhor. Eu gosto muito de ouvir você. Você fala claramente, dá para a gente saber, perceber o quanto você está tocando nos nossos corações. E aí eu queria te deixar aí alguns minutos para que você pudesse, ou dentro da mensagem ainda, que você tem que fazer o fechamento, ou algumas considerações que você queira fazer. Pode ficar à vontade. Agradeço aí também os comentários, né? Eu penso que a gente, como Marcos Paulo falou, da razão, né? Da razão. Eu penso assim, onde se usa a razão? E essa razão não chega ao coração das pessoas, a gente afasta mais do que une. Eu penso assim. Então, tem aquela história das 3 peneiras, né? Lembra que todo mundo já ouviu falar nisso aí? Se não for para poder ajudar, né? Engrandecer a Deus, é melhor a gente parar por ali. A gente, às vezes, tem se utilizado de situações que, sem nem ver a raiz das coisas, e vai passando, e aí começam a criar divergências na comunidade. Agora, Regina, vamos pensar assim. Eu acho que para anunciar Jesus, sabe? Sem tê-lo mesmo no coração, eu acho, assim como Paulo falava sempre, é muito desastroso isso. É desastroso. Ou você, né, anuncia alguém que você acredita, e que você vive essa experiência do encontro com ele, ou viveu e está vivendo, ou senão, em determinado momento, a máscara vai cair, e aí você vai ser, às vezes, taxado como um mau profeta. Quantos profetas apareceram na época de Paulo, e Paulo foi contra esses profetas, que falavam em nome de Cristo, mas, na realidade, tinham outros objetivos, que não eram os objetivos da edificação do reino. Então, amigos, todo profeta, né, todo agente de movimento, ele tem que ser um profeta. E tem que ter também, Regina, uma grande visão pastoral. Uma visão pastoral. Eu só posso falar daquilo que eu conheço. Eu só posso falar de Jesus a partir do momento desse encontro. Daquilo. A gente só ama quem a gente conhece, não é verdade? Quem a gente conhece. Então, que a gente faça uma reflexão muito forte entre pregar em nome de Jesus, levar essa doutrina, levar o cristianismo à frente, sem impedir que outros cresçam. Essa é a realidade. Porque quando a gente impede, igual, esqueci o nome da menina que falou, da nossa irmã aí, esqueci o nome, ela falou que nós não estamos sendo pontes, a gente está sendo muros. A realidade é essa. Se você não tem Jesus no coração, meu irmão, busque primeiro. Busque Jesus. Buscar Jesus é colocar-se para ele. E diz para ele assim, aqui estou, Senhor. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vai, meu irmão, você fala isso 100 vezes, não precisa recitar nada. Não precisa pegar a leitura de nenhum livro. Deus sabe o que está no coração de cada um de nós. Deus sabe qual a intenção maior dessa live, onde ele quer chegar. Deus sabe o que cada um tem aqui para pedir a ele. E Deus vai agir. Ele age porque você quer. Deixe Deus agir. Deixa a Lula, Deus agir na tua vida. É só uma questão de querer. O coração aqui, ó, tem que abrir para ele. Por isso que às vezes a gente fala, por que as coisas não acontecem na nossa vida? Por que tem pessoas que não aceitam Deus, não creem em Deus, estão melhores que a gente? Vou lhe dizer, essas pessoas que não creem em Deus, que estão melhores por razão humana, como Marcos Paulo falou aí, né? Melhor do que a gente acha, pela visão humana, que estão melhor do que a gente, sabe por quê? Porque eles foram sabidos, né? Eles usaram de artifícios, meios talvez até ardis, eles planejaram, eles se organizaram, e aí está melhor, entendeu?
mas nós temos um porto seguro maior. Pense, gente, a gente pode organizar melhor a nossa vida, a gente pode organizar melhor o nosso movimento, novas metodologias. Vocês acham que o que o povo quer ouvir hoje é o mesmo que a gente ouviu há um mês atrás, há um ano atrás? Eu dizia, em determinado lugar, contava uma história, eu não, alguém contava uma história, em determinado momento, essa história era muito difícil, né? De um acidente, e tinham 3 pessoas ouvindo, essa pessoa, eu e um outro. Aí, em determinado momento, a pessoa falou assim, poxa, ele não morreu. Aí eu falei assim, foi Deus que agiu nesse momento. Aí essa pessoa do meu lado chegou para mim e falou, Lula, você está falando de mim? Sou eu, Deus? Quer dizer, essa pessoa se sente Deus. Não acredita em Deus. Né? Ele ainda não experimentou Deus. Então, se cada um de nós aqui, né, que nós não nos colocamos no lugar de Deus, ele nunca não pode substituir. O que ele falou para mim foi uma heresia, né, que ele era o Deus, mas eu tive que, naquele momento, dizer daquilo que eu acreditava, mesmo sabendo que ele não acreditava em Deus, entendeu? Então, amigo, visão de pastoral é a gente usar novos métodos, saber o que pastoral é aquela. A gente critica muito a igreja, a gente critica muito o movimento, que deveria ser assim, que deveria ser assado, e muitas vezes a gente não se coloca. A gente sempre quer colocar a carga no outro. Pode observar que é assim. Mas na hora de dizer assim, quem vai, aí é complicado. Então, visão de pastoral que eu falo, é pastoral de conjunto. É pastoral todo mundo junto, sendo pastores, indo atrás das ovelhas, sentindo o cheiro de ovelhas. Quando eu faço um trabalho na igreja, lá no dízimo, ou na catequese, uma leitura bíblica, aquilo ali eu fiz por convocação da paróquia, mas nós cristãos, nós leigos, temos que entender que nosso papel é no mundo. A gente não pode ficar limitado ali às igrejas, ao templo da igreja, certo? A gente vai, Eucaristia, se abastece, mas o mundo cá está clamando, observe bem, pela manifestação dos filhos de Deus. É nisso que eu quero estar presente, é nisso que eu acredito. Muito bem, muito bem. Lula, eu só tenho a te agradecer, dizer a você que nós vamos te convidar mais vezes para vir falar para a gente, porque as pessoas da Diocese de Teixeira, do movimento de Cursilho, gostam muito de ouvir você, tá? E eu espero que para você também tenha sido gratificante estar aqui explanando para nós sobre São Paulo Apóstolo. E fico muito feliz, te agradeço imensamente. O Jânio está mandando um grande abraço e recebo um abraço de todos os cursilistas daqui de Teixeira de Freitas. Antes da oração final, eu gostaria de dizer o seguinte, que a nossa próxima escola vivencial, que será terça-feira que vem, de hoje a 8, nós teremos uma roda de conversa, que inclusive você vai estar de novo conosco, Lula. Nós vamos ter aqui, nessa telinha aqui do Facebook da Diocese de Teixeira, nós vamos estar com o coordenador nacional do movimento de Cursilhos, que é o senhor Chiquinho, não é isso? Nós vamos estar com o senhor Lula, que é o nosso coordenador da regional, Nordeste 32. Vamos estar com Jânio Rocha, que é o coordenador do GED, que é da Diocese, coordenador da Diocese. Vamos estar comigo, coordenadora do setor de Teixeira, e também com a Maria Neta, que é coordenadora do setor de Itamaraju. Então, nós teremos aí uma roda de conversa sobre o movimento de Cursilhos. Né? A gente já deixa aqui um convite para todos aqueles que puderem estar aqui, podemos tirar dúvidas, né, Lula? Podemos esclarecer muita coisa. Então, fica aí o convite para a próxima escola vivencial. E aí, Lula, queria te chamar para a gente fazer uma oração final, agradecer a Deus por mais essa oportunidade, pedir a Deus que não se canse de nós, pedir ao Espírito Santo de Deus
que insista em querer flechar os nossos corações. Pedir a São Paulo Apóstolo que interceda por nós, filhos o quê? Filhos ímpios, não, filhos... Como é que você fala? Servos inúteis, que nós somos servos inúteis. Pedir a São Paulo Apóstolo essa intercessão, pedir a Maria, que também interceda por nós. Também pedir, Lula, em especial, por essa gama de pessoas que estão sofrendo com essa pandemia, que São Paulo Apóstolo, que Nossa Senhora interceda por essas pessoas, tantos que já perderam entes queridos, que Deus possa, o Espírito Santo possa fortalecer cada dia mais para que a gente consiga, essas pessoas consigam atravessar essa pandemia. Então, lá no Guia do Peregrino, na página 18, nós temos assim: o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e nos seja favorável. Amém. O Senhor dirija para nós o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Para sempre seja louvado. Então, que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe. Nós sempre estivemos e sempre estaremos, Lula, reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Eu queria assim a gente rezar uma Ave Maria, né, por todos que estão nesse momento assim chorando por algum momento difícil dessa pandemia. Deus nos ajude, e por todas as pessoas que não sei a intenção de cada um, mas que Maria possa, juntamente com Paulo Apóstolo, né, interceder junto a Deus por cada um. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Amém. Paulo Apóstolo, rogai por nós. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. Amém. Boa Obrigado. noite. Um grande abraço a todos e até terça-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau, Lula. Um abraço a todos. Obrigado aí ter me ouvido, né? Mas todos nós aqui somos apenas instrumentos. Amém, meus irmãos.